Olá, a democratização da comunicação ou a pluralidade de vozes, né, em vez do pensamento único, de um comando central único, a partir de um pensamento dominador, é uma velha luta e se insere nas lutas sociais desde o Brasil colônia, praticamente desde que havia imprensa, né, imprensa escrita. Mas há dois momentos importantes nessa luta, né? O primeiro deles, mais recente, claro, foi em 1964, na época pré-golpe militar, quando Leonel Brizola, o líder trabalhista, percorreu o Brasil em pregação pelas reformas de base e as reformas que tornassem o Brasil um país autônomo. E mais recentemente, houve, né, essa revolução de internet, das redes sociais, que praticamente desmonopolizaram o poder da mídia oligárquica, ainda que ela continue muito dominadora. Então, nós escolhemos para o nosso tema de hoje, são dois livros que eu considero essenciais para a compreensão da nossa história, que é Os Grupos dos 11 e o jornal Panfleto. São ambos movimentos de Leonel Brizola naquela época de 1964, quando ele era deputado federal, depois de ter sido governador do estado do Rio Grande do Sul. Eu estou aqui nos estúdios, né, através do Skype, com a autora desses dois trabalhos que na realidade não são livros, quer dizer, são livros publicados, mas que refletem uma tese acadêmica, aliás, duas teses acadêmicas, a do Grupo dos 11 e do jornal Panfleto, que é o jornal Panfleto e a construção do brizolismo. Então, professora Helenice Zatkowski, é um prazer tê-la aqui com a gente, né? Pela primeira vez, espero que repitamos essas conversas, esse diálogo. Essa ideia foi sensacional no meu ponto de vista, porque a luta do Brizola praticamente ela foi marginalizada, né, do ponto de vista histórico. Foi preciso que uma gaúcha, né, se compenetrasse da importância desse trabalho, né, e principalmente, né, do trabalho desses dois grupos, tanto do Grupo dos 11 quanto do jornal Panfleto, que não deixa de ser um marco na comunicação popular e na comunicação de uma maneira geral, não é? Então, o que é que levou a senhora a fazer esses dois trabalhos? É um prazer estar aqui comunicando com vocês e dizer, então, que a minha curiosidade, ela foi despertada porque eu me deparei com uma acusação de um grupo de pessoas no interior do Rio Grande do Sul que pertenciam ao Grupo dos 11. Num primeiro momento, fazendo as pesquisas, eu vi que tinha uma polarização política entre dois campos, o PTB e o PSD e a UDN na época. Aí esses grupos se confrontavam politicamente, né, nesse período antes de 64, né, e uns defensores da ideia do Brizola, né, comungavam dessas ideias que o Brizola passou desde enquanto governador do Rio Grande do Sul, na legalidade, e depois, então, no Rio de Janeiro também, tomando frente aí a questão do combate ao golpe militar, que ele já colocava como uma coisa que iria acontecer em março de 64, né? Nas falas, no registro do jornal Panfleto, o Brizola, ele antevinha, né, ao golpe, dizendo que isso ia acontecer no Brasil e, consequentemente, o alerta ao governo do Goulart, né, em torno disso. Bom, esse processo, essa acusação que teve, né,
desse grupo contra os PTBistas, né, levou eu a curiosidade, porque eram pessoas conhecidas e até então nós não tínhamos relato, né, de que isso tinha acontecido, que o Exército tinha prendido pessoas por fazerem parte do Grupo dos 11 ou por escutarem as palestras, né, do Brizola pela Rádio Mayrink Veiga e assim por diante. Então, essa minha curiosidade partiu de uma acusação, né, de um grupo, né, a outro grupo. Só que essa acusação tomou um cunho muito grande, porque as pessoas foram presas. O Exército prendeu, muitos foram exilados, outros saíram do país, saíram do Estado, enfim, as pessoas ficaram muito amedrontadas com aquilo que estava acontecendo em cidades do interior do Rio Grande do Sul, pelo fato deles serem brizolistas, porque eles não tinham conhecimento de teorias comunistas ou liam sobre comunismo. A questão toda era a associação que a direita fazia da figura do Brizola, que foi um cara que tinha uma postura totalmente contrária à direita da época, né? Porque uma pessoa que prega reformas de base como reforma agrária, ou se vai estar pregando reforma urbana ou reforma educacional e assim por diante, ela vai, consequentemente, ir contra, né, a ideias, né, conservadoras. Então, o Brizola fez isso, movimentou milhões de pessoas e me deu essa curiosidade de pesquisar. Interessante. E aí eu comecei com os grupos de 11. Correto. Interessante é que o jornal Panfleto, né, ele assume uma atualidade impressionante nesse momento atual que o país atravessa, né? Que é uma encruzilhada, né? Novamente uma nova tentativa de golpe institucional, de ruptura das instituições, não mais pelo Exército, mas pelas formalidades legais, né? Através de uma espécie de conluio entre a mídia e o poder judiciário e parte do parlamento, digamos assim. Então, o jornal Panfleto é super interessante porque ele, na realidade, ele funcionou apenas 2 meses, aliás, menos de que 2 meses, né? Parece que foi do dia 17, segundo o seu livro, do dia 17 de fevereiro até o dia 30 de março, quer dizer, até um dia antes do golpe, que foi 31 de março, né? Bom, então, mas aqui o jornal tinha como lema, né, o jornal do homem da rua, não é isso? Para falar diretamente ao homem da rua, quer dizer, fora, para que aquele homem entendesse, né, e o jornal não fosse comprometido, né? E outra coisa, esse jornal funcionou também, né, claro que com a verve do Brizola, com aquela capacidade que ele tinha de empolgação e de imantação, ele, através de seus discursos pela Rádio Mayrink Veiga, que é também outro veículo importantíssimo de comunicação e também alternativo, e depois o jornal Panfleto era como para que chancelar, né, documentar todas aquelas exortações. É interessante o jornal porque nas minhas entrevistas aqui no Rio Grande do Sul, Francisco, uma pessoa foi presa por distribuir o jornal Panfleto. Só que eu percorri todos os arquivos do Rio Grande do Sul e eu não encontrava o jornal Panfleto. E eu sou uma pessoa assim aficionada. Eu disse assim, se alguém foi preso por distribuir esse jornal tem que existir em algum lugar, né? Correto. Ou é mentira, né, que essa pessoa distribuiu o jornal, né? E eu, incansavelmente, com a ajuda de um colega meu no Rio de Janeiro, Paulo Santos, que é professor também, eu estive no Rio de Janeiro, na Fundação Alberto Pasqualini, e encontrei, né, depois de 15 dias pesquisando, encontrei um exemplar que se salvou na ditadura militar, escondido, e que estava na fundação e deve estar nesses documentos aí,
que era organizado pela Marília, e sobrou para mim um xerox, né? Eu consegui salvar uma cópia, né, que a Fundação gentilmente me encaminhou. Aí o que aconteceu? Neste jornal eu me deparei com um jornal escrito para as pessoas que tinham que entender o momento político. Agora, era um jornal também de grandes profissionais, entre eles o Paulo Francis, né? O Paulo Francis, parece que até o Fernando Gabeira atualmente, né? Um pessoal que mudou depois, né? Que evoluiu para outras posições políticas, né? Isso. Mas o Paulo Francis aqui, inclusive, faz uma comparação, né? Da imprensa daquela época, né? Que parecia, ele dizia que o estado de São Paulo parecia estar em Nova York, porque a maior parte, né, 80% ou 90% da publicidade era toda paga por multinacionais. E o jornal só falava de assuntos internacionais. E lá dentro é que estava o noticiário interior. É interessante. Eu acho interessante o conceito do Paulo Francis, que foi maravilhoso para mim, de imprensa livre, porque eu precisava um conceito que justificasse aquilo que o Brizola tanto falava. Por que não pagar? Por que não ficar atrelado à imprensa e poder falar para as pessoas aquilo que a imprensa paga, né? Essa imprensa de mídia, essa imprensa que você é o anunciante e você, na realidade, tem que seguir as normas, você não pode ir contra a ideia do anunciante. Eu acho que isso o Francis coloca muito bem quando ele fala na imprensa livre, que na realidade é aquilo que nós traduzimos hoje por liberdade de expressão. Se você está devendo algum favor, seja ele financeiro ou alguma coisa, você vai ter que seguir uma certa norma e não poder falar o que tu pensa, né? Então, professora, nós vamos fazer um pequeno intervalo de alguns segundos para que possamos passar, né, para o segundo bloco do programa, quando a gente vai abordar mais detidamente essa experiência do jornal Panfleto. Daqui a pouco. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. O cafénapolitica.com.br, no segundo bloco do programa de entrevistas de hoje com a professora Helenice Zatkowski, do Rio Grande do Sul. Nós estávamos falando, né, da experiência do jornal Panfleto e a construção do brizolismo. Na realidade, o jornal Panfleto foi um jornal tabloide, né, semanal, que durou apenas 2 meses, mas que durante esse tempo ele empolgou, ele mobilizou toda aquela resistência contra o golpe militar que infelizmente acabou se consumando na noite de 31 de março de 1964. Mas ele reflete também, né, uma experiência que
como se forem utilizados os meios modernos hoje de internet, teria uma grande repercussão nacional e até internacional. Na sua pesquisa fala só em 250 mil exemplares, mas o Brizola disse que teve momentos que chegou a 400 mil exemplares. Ele ficava muito orgulhoso com aquilo, né? E aquilo realmente, a gente estava falando sobre as assinaturas, né? A gente estava querendo saber como é que esse jornal era mantido, né? Porque hoje você não consegue fazer um jornal se ele não for de graça, se você não distribuir o jornal de graça. Ninguém quer saber, porque ninguém está querendo mais ler, né? Está querendo ver tudo pela internet. Então, como é que ele se mantinha, esse jornal, né? Esse jornal tinha representantes, né, que buscavam eles nos diretórios do partido, e as pessoas, porque ele não traz preço, ele não tinha preço, então era por contribuições. E aí eles remetiam, né, o valor dessa contribuição, até porque tem anúncios no próprio jornal para contribuir, né, voluntariamente para essa perspectiva assim de imprensa livre, né, para não ter anunciantes e daí as próprias pessoas manterem o jornal, né, e as pessoas que eram adeptas da questão do brizolismo por conta de que as ideias perpassavam por essa questão política, né. Então é um jornal que se mantinha pelas pessoas que concordavam também com essas ideias postas aí, né, no jornal. Correto. O jornal também, ele era uma espécie assim de guia, né, para a resistência, né, porque o Brasil vivia momentos, né, momentos também de grande empolgação política, de grande mobilização, tanto cultural quanto política, né, quanto também social, né? Porque dessas lutas participavam, né, diretamente o homem do povo, as próprias elites, as elites mais esclarecidas que não concordavam com o golpe, e que o jornal trazia um tipo de informação, e não só informação, mas sobretudo uma ótica, uma análise do que estava passando e por que haveria aquele golpe, né? Eu acho que hoje, olha, com toda essa internet aí funcionando, o jornal teve um momento assim importante naquele momento, porque ele foi esclarecedor, né? Ele não ficou só no Rio de Janeiro, e ele atingia as camadas mais baixas, mais amplas da população. Eu me surpreendi com as pessoas que liam esse jornal, aonde ela ia, porque eram pessoas muito simples, pessoas do campo, porque eu entrevistei no interior do Rio Grande do Sul e as pessoas trabalhavam muito com agricultura, muito no campo. Então, esse acesso a ter o meio de comunicação, as gerações passadas, elas davam muito valor, Francisco, né? Eu acho que hoje, com todo o acesso que nós temos à mídia, eu não sei se as gerações atuais elas estão dando esse valor de realmente ver o conteúdo da mídia, né? O conteúdo da rede social. Mas eles viam o conteúdo nisso. E o jornal Panfleto, ele trazia tudo o que estava acontecendo politicamente, mas também culturalmente no país. Então, eles tinham acesso a questões, a textos, a questões sobre alfabetização, que foi o caso da publicação da cartilha do Paulo Freire, que o Lacerda proibiu, né? Então, o jornal denuncia isso também, mas já traz como uma forma... Lacerda era uma espécie de chefe civil do golpe militar, era o governador da Guanabara, né? Isso. Carlos Lacerda, correto. O Carlos Lacerda. E uma outra coisa interessante, eles procuravam meios, através do jornal, desse povo simples, entender melhor. Então, tinha histórias em quadrinho, também eles faziam charges maravilhosas, que eu tentei colocar algumas aí, que tinha essa parte cômica, né? E também como forma das pessoas interpretarem e verem o que estava acontecendo, né? E aí entrava também pessoas que tinham um outro pensamento até dentro do governo e no próprio grupo do
do PTB, mas que não se afinavam, então, com as ideias do Brizola, porque também tinha essa divisão, né? Divisão muito feia, né? Era o pessoal do Jango e o pessoal do Brizola. O pessoal do Jango queria mais moderação, né? Mais... Isso. Vamos com calma, tá? Tanto que depois do golpe militar, o próprio Jango disse que se ele soubesse o que ia acontecer na ditadura, ele não teria saído do Brasil, né? Então, são coisas assim que a gente fica pensando muito, mas eu acredito muito nessa força que o jornal teve. E para mim foi muito gratificante encontrar ele, sabe? Eu fiquei maravilhada quando eu cheguei no jornal. Correto. Então, agora essa sua pesquisa é uma pesquisa muito ampla, porque ela não foi só os personagens da época, né, que fizeram o panfleto, mas ela investigou, quer dizer, justamente aos receptores da mensagem, né, que foi o povo do Rio Grande do Sul, praticamente por causa do seu universo, né? Mas que você também andou visitando, né, as auditorias militares para ver os processos, não é isso? Sim. Então, fale um pouco sobre isso, que é importante, né? Isso é muito importante, porque quando eu fiz essa pesquisa do Grupo dos 11, saiu no governo do estado, que era o governador, o Antônio Brito, a lei que iria indenizar as famílias que tinham sofrido perseguições políticas, né? Mas até eu cito no grupo dos 11 essa legislação que tinha saído, só que as pessoas estavam começando a elaborar os processos. Então eu tive um colega meu que se interessou por fazer ações, e ele era advogado, e a gente fez uma dobradinha. Eu passava as entrevistas minhas para ele, e ele me passava também as questões que ele conseguia no judiciário. Mas eu estive em Porto Alegre também, e em Santa Maria, e eu consegui material para isso, que foi todo o processo, né, o inquérito, o IPM, né, Inquérito Policial Militar, que investigou todas as pessoas e prendeu várias pessoas, né, por fazerem parte do Grupo dos 11 e terem acesso às questões que o Brizola divulgava. Então, professora, sobre o outro livro, Os Grupos dos 11, né, a senhora fala aqui que a obra trata de fatos políticos ocorridos na região do Médio Alto Uruguai. E o que é essa região mesmo, que eu não conheço? Essa região é uma região foi a última região ocupada no estado do Rio Grande do Sul. Ela fica bem na divisa com o estado de Santa Catarina, no norte do Rio Grande do Sul, e ali compreende, vamos colocar, Cruz Alta, Palmeira das Missões, Frederico Westphalen, Iraí, né? Porque não é longe, por exemplo, de Passo Fundo, dá 2 horas e 20 minutos, né? Porto Alegre é um pouquinho mais, dá 500 quilômetros, mas é uma região de pequenos agricultores, agricultura familiar, é uma região que era de difícil acesso das questões culturais, né? Tanto que eu sempre digo assim nas minhas falas aqui no Rio Grande do Sul, a grande diferença que é feita nessas regiões é a partir do governo do Brizola, quando ele desencadeia um projeto educacional para o estado do Rio Grande do Sul e a construção daquilo que ficou conhecido como brizoletas, que foram as milhares de escolas que o Brizola construiu no estado do Rio Grande do Sul. Fica perto da terra natal do Brizola, que é Carazinho também. Essas escolas e toda essa obra do Brizola, elas foram praticamente dizimadas pela ditadura, né? Não conseguiram dizimar tudo porque o povo iria se revoltar, mas de qualquer maneira, todas elas, né? Eu lembro que o Brizola, logo depois que se candidatou a deputado federal e foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, ele deixou o governo, ele perdeu a eleição, né? O candidato dele perdeu a eleição, e então o seu adversário começou
a se vingar do Brizola, né? E se vingava porque parece que tinha um mandato lá de cima, né, para acabar com toda a obra social do Brizola. Isso aí acontecia. As brisoletas, nós temos aqui, eu até publiquei num grupo de pesquisa que eu tenho pelo Face, uma fotografia, porque aqui no município o pessoal trouxe do interior uma brisoleta e mantém ela, né, como uma forma de dizer o seguinte: a escola, ela passou pela existência da brisoleta, né, pela existência dessa escola de madeira, com poucas salas de aula, mas que tinha uma dimensão muito grande, no sentido de que esse valor que se dava para a educação, para a alfabetização. Eu acho que o Brizola conseguiu perceber isso pela própria trajetória dele de estudante, enquanto menino e assim por diante, e isso foi muito importante. Porque na realidade era uma escola simples, né? Como você fala, né? De madeira, porque inclusive a madeira, havia excesso de madeira, né? Naquela época, e o Brizola queria reavivar a economia justamente construindo escolas, né? Bom, e essas escolas também, eu tive a felicidade de, no meu livro, Brizola é o Caudilho, de encontrar uma professora, que era até a taquígrafa da Câmara, a Odete, né, a Odete Putzi, ela dizia o seguinte, que ela tinha uma lambreta, ia com uma colega dela, né, saía do município dela, tinha um distrito, 15 ou 20 quilômetros, não é? Mas que ganhavam dinheirinho com aquilo, né? E que ensinava as pessoas, né? E aquilo, claro, que lá nos mais distantes locais do Rio Grande do Sul. Inclusive o jornal Panfleto, né, o seu livro aqui, reproduz uma foto, né, com um mapa mostrando aquela quantidade de escolas, são 6.300 escolas, né, que também não deixa de ser uma forma de comunicação, né, a escola, né, justamente, e vai democratizar, porque as pessoas ficam mais esclarecidas e tudo. Eu tenho um colega aqui no Rio Grande do Sul, que numa fala que nós fizemos junto, ele disse bem assim para mim, que o Brizola foi a pessoa que inventou as redes sociais, né? Porque a forma de comunicação que ele estabeleceu, tanto com o jornal como com a rádio, trazia esse retorno, né? Claro que não era uma forma imediata, mas essa questão da comunicação, eu acho que ele conseguiu, como ninguém, estabelecer com a população, né? Porque eu sempre digo, Francisco, e olhava, e eu sempre fui muito observadora, qualquer pessoa, seja a favor ou contra ao Brizola, quando o Brizola estava falando, paravam para escutar, né? Então, sempre, o que o Brizola vai dizer agora, né? Então, o Brizola era um comunicador, e ele era muito melhor no rádio, ele sempre deixou claro isso, né? E ele era um comunicador e era uma pessoa muito boa na oratória também, né? Então, eu acho que ele foi um grande comunicador social, sim. Professora Helenice Zatikoski, então nós estamos quase chegando ao final do nosso programa e queríamos, né, que você fizesse uma análise do que está acontecendo hoje, né? Por que o governo popular do PT não constrói um tipo de comunicação alternativa, né, justamente para se contrapor a toda essa onda midiática que vem em cima deles, em cima do Lula, em cima da Dilma e das instituições, o que é muito pior, né, porque a ruptura das instituições vai significar um grande retrocesso para o país. Isso mesmo. Eu quero te colocar o seguinte, eu acho que com as rádios comunitárias, a esquerda, né, antes de chegar a esse advento assim, de poder no Brasil, eles tentaram uma maneira de ter essa comunicação. Só que igual para si, eu não sei por quê ou por falta de, não
não investiguei isso, não entrei nesse detalhe. Mas eu acho que tem uma falência do modelo da rádio comunitária. Que essa rádio que funciona mais dentro do município e assim por diante, né? Eu não sei se... Não, correto, isso é muito importante. Rádio e TV comunitária, né? E que é relativamente fácil de fazer, né? Só falta realmente mobilização, entusiasmo e uma voz, né, que nem a do Brizola, que seria o caso do Lula hoje, que está muito perseguido, né, para mobilizar esse pessoal. Isso. O que eu sinto que elas viraram muito comerciais. Elas entraram na mídia. Entendeu? Realmente viraram subproduto da mídia hegemônica, né? Isso, inclusive, que tem uma norma que nem cobrar anúncios ou participações ou assim por diante poderiam da comunidade. Só que tem rádios comunitárias que os valores dos anúncios são maiores que a rádio comercial realmente. Né? Então eu acho que houve esse fracasso porque também teve essa comparação. Mas bom, eu acho que essa é uma tentativa e eu não entrei a fundo e desculpa se eu falo bobagem, porque é uma análise que eu estou percebendo. Não, tá? E sobre as redes sociais, como é que você vê essa emergência das redes sociais, dos blogs? Acho maravilhoso, acho que tem muito conteúdo interessante, é uma maneira das pessoas se mobilizarem e ficarem também sabendo do que acontece. E a gente viu que houve mobilizações por redes sociais, né, em diversos momentos no Brasil e também em cidades e estados, né? E eu acho que também é um canal que tem que ser, é uma forma, né, de comunicação que tem que ser melhor explorada, com conteúdos melhores, né? E eu acho que também os comunicadores poderiam estar participando aí, né, mais vivos, né, nessas redes sociais, né, e atingir mais. Também vejo uma grande quantidade de coisas desnecessárias, né? Aquelas coisas que tu vai pulando, né? Não me interessa, não tô lendo. Tem muito lixo, né? Tem muito lixo, é isso mesmo. O lixo esse é muito bravo. Então, professor, infelizmente chegamos ao final, né? O nosso tempo encerrou e eu queria agradecer a sua participação, né, no nosso programa cafenapolitica.com.br. Então, entrevistamos a professora Helenice Zatkowski, autora desses livros: O Jornal, o Panfleto e a Construção do Brizolismo e Os Grupos dos 11, né? Que são livros que retratam, né, todo aquele momento que o Brasil viveu em termos de comunicação e em termos de política no Brasil pré-golpe de 64. Até a próxima.